Enquanto você vai abrindo aí a Bíblia, eu louvo a Deus pela vida de alguns familiares queridos, amigos, irmãos em Cristo que estão conosco. Louvo a Deus pela sua vida, uma alegria tremenda tê-los conosco. Que Deus continue falando ao seu coração e o faça agora, nesse momento também. Nós temos orado por vocês e é sempre bom tê-los conosco. Para nós é uma honra tê-los conosco. Que Deus continue abençoando ricamente a vida de cada um de vocês. Colossenses no capítulo 3, do verso 5 ao verso 11. O tema da nossa reflexão vai ganhar uma bala quem adivinhar. Mas como eu sei que você não vai adivinhar e eu também não tenho uma bala para te dar, o tema é Cartas da Prisão. E o subtema, o fruto da união com Cristo, o andar santo. O fruto da união com Cristo, o andar santo. Colossenses 3, de 5 a 11, diz assim a palavra de Deus. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. E aí vem uma lista: prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e avareza, que é idolatria. Por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, nessas mesmas coisas andastes vós também noutro tempo, quando vivieis nelas. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isto: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com os seus feitos, e vos revestistes do novo homem que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, no qual não pode haver grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre. Porém, Cristo é tudo em todos. Fecha seus olhos. Pai, obrigado pela leitura da Tua palavra, nesta hora em que diante dela nós estamos certos da Tua porção que o Senhor já separa para as nossas vidas nessa noite, que de fato agora as mentes e os ouvidos estejam ouvidos abertos e as mentes atentas para a Tua palavra. Que o Teu Espírito Santo nesta hora tenha total liberdade de ministrar, de falar, de trazer a revelação da Tua palavra aos nossos corações. Que enquanto a Tua palavra é ministrada, o Teu Espírito Santo vá nos alinhando com a Tua vontade, e que se há práticas que precisam ser deixadas do viver, do dia a dia de cada um de nós, que o Teu Espírito Santo esteja trazendo isto à tona, para que seja tratado por Ti mesmo, sempre à luz da Tua palavra. Que a Tua palavra nesta noite seja rema, revelação aos nossos corações, para que então haja transformação de vidas no andar, e que verdadeiramente, Senhor, em tudo, nós venhamos a louvar e exaltar o Teu nome, engrandecer o Teu santo e bendito nome. Nós oramos, Pai, pedindo, suplicando, no nome santo de Jesus. Amém. Queridos, uma vez que as Escrituras é clara em nos afirmar que a morte de Cristo foi substitutiva e também inclusiva, ou seja, Cristo morreu por mim, Cristo morreu por nós e eu morri com Ele, nós morremos com o Senhor. Logo, nós morremos para os rudimentos do mundo e ressuscitamos para uma nova vida que busca e pensa nas coisas lá do alto e não nas que são aqui da terra. Isso nós vimos no final do capítulo 2 e no início do capítulo 3 de Colossenses, em uma outra oportunidade. Nos versos que nós lemos hoje e nos seguintes, que nós não lemos ainda, Deus continua a falar conosco sobre esta morte operada, que deve ser então evidenciada no nosso andar, um andar santo. Agora eu pergunto aos irmãos, qual o nosso maior inimigo? Qual o nosso maior inimigo? E eu mesmo respondo aos irmãos, certos de que os irmãos também já identificaram qual é o nosso maior inimigo. O nosso maior inimigo é nós mesmos, somos nós mesmos. No verso 5, Paulo começa dizendo assim: fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Ou seja, eu então entendo com isso que não é algo automático. É preciso empenho, é preciso disciplina, é preciso dedicação e obediência. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Mas isso tudo
não é obra meramente humana, não é algo que eu decido fazer por mim mesmo. O homem toma a decisão por si em tomar essas atitudes, esses posicionamentos e andar em obediência. Não é algo humano meramente, mas sim sobrenatural. É obra do Espírito Santo que habita na vida daquele que nasceu de novo, do nascido de novo, que nos leva então a nos posicionar, a ter atitude pelas coisas espirituais. Mas é preciso querer, é preciso buscar, é preciso estar atento, é preciso se alinhar com a palavra de Deus. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Isso é uma constante. Isto é uma constante, a cada novo dia. Eu e você precisamos nos atentar para isso. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Aí vem uma lista. O apóstolo Paulo lança aí no verso 5 do capítulo 3, uma lista do que precisa morrer. E a primeira coisa que está listado é prostituição. Prostituição, a palavra é porneia. E a melhor tradução aqui seria imoralidade. Algumas traduções traz fornicação, que para nós hoje seria pecados sexuais praticados antes do casamento. Mas na realidade o entendimento aqui é todas as formas de pecado sexual. Não só o agir, mas também o pensar. Tem uma dimensão um pouco maior do que quando nós lemos e entendemos aqui, quando o apóstolo diz prostituição. Nós já logo associamos com o mercadejar o corpo humano. E não é só isso não, porque é muito fácil nós nos isentarmos desta lista, pensando assim, mas isso é mais amplo quando nós entendemos o significado das palavras e buscamos o contexto daquilo que está sendo tratado. Uma outra palavrinha que está aí logo depois de prostituição é impureza, qualquer forma de pecado moral, depois vem paixão lasciva. Eu quero pensar com você um pouco sobre essas coisas, porque não é à toa que elas estão listadas aqui. Quero pensar com você e pensando em nós como aqueles que morremos com Cristo e já ressuscitamos. E Paulo depois vai tratar aqui com duas palavrinhas, que é o despir e o revestir. E aí então nós vamos entender que estas coisas, como foi dito na palavra, elas nas quais outrora andávamos, mas agora não mais, não é mais prática, porque o fruto agora de ter nascido de novo é um andar santo, e o referencial para esse andar é Jesus Cristo, Jesus. Paixão lasciva, o que vem a ser isso? Paixão lasciva, normalmente é usado para indicar paixões violentas e prejudiciais, que irrompem na força, né, na força de uma ira descontrolada, ou concupiscência desordenada, como por exemplo o homossexualismo. Paixões lasciva, é isto. Depois o apóstolo continua e vai falando sobre desejo maligno, avareza, a cobiça pela fama, pelo lucro ou pelas vantagens terrenas. Cobiça pela fama, pelo lucro ou pelas vantagens terrenas. Há pessoas que por galgar posições ou levar vantagens, passa por cima, desconsidera o ser humano. Vai fazendo as coisas segundo aquilo que no seu conceito meramente humano, visando o fim, e aí os meios justificam o fim, ou o fim justifica os meios, e assim por diante. A avareza, irmãos, está muito bem ligada aqui nesse texto com a idolatria, porque o indivíduo, ele adora aquilo que ele ama, seja o dinheiro, as vantagens sociais ou os prazeres. Isso se torna o seu Deus, Deus minúsculo, se torna o seu ídolo. Está muito bem ligado aqui a avareza com idolatria. Apesar de poucos hoje se prostrarem, adorarem ídolos de madeira e de pedra, ainda há, mas apesar de serem poucos que ainda fazem isso, contudo, quase todos os homens continuam sendo idólatras. Continuam sendo idólatras. E essa tem sido, penso eu, uma das estratégias do inimigo.
Porque não mais agora diante de estátuas de madeira ou de qualquer outra coisa que seja, de pedra ou de barro, mas agora os ídolos são outros. Agora se adora outras coisas. A avareza intimamente ligado, desejo maligno e avareza intimamente ligado com idolatria. Aí o verso 7, se você está com a sua Bíblia aberta aí, o verso 7 diz assim: ora, nessas mesmas coisas andastes vós também no outro tempo, quando vivíeis nelas. E aí essa palavrinha andar é conduta geral da vida, padrões e hábitos. Agora na vida do cristão deve ser no Espírito, e o Espírito de Cristo quem o guia e o preserva destas coisas. Ou seja, nós dizemos que fomos selados com o Espírito Santo de Deus, mas não há como comungar estas coisas, esta lista que está aqui, agora no verso 5 do capítulo 3, e você vai ver depois uma outra lista ali no verso 8, Paulo começa a listar outras coisas. Não há como compactuar estas coisas, não há como ser guiado pelo Espírito Santo, ou ser selado pelo Espírito Santo na prática dessas coisas. Fruto de ter morrido e de ter ressurgido para uma novidade de vida, um andar santo, uma vida em santidade. É o Espírito de Cristo quem guia, é o Espírito de Cristo quem o conduz. Quando Cristo controla os impulsos íntimos da alma, estes impulsos são dignificados, e dignificados à vontade e os instintos naturais do ser humano. Ou seja, se Cristo está no comando, como nós dissemos aqui cantando e louvando, o Senhor reinando nas nossas vidas, poderosamente reinando nas nossas vidas, a minha alma, onde está alojados os nossos desejos, as nossas vontades, vai ser conduzido, porque está sendo subjugado por Cristo, pelo Senhor, pelos princípios e valores imutáveis da palavra de Deus, e automaticamente eu vou me policiando, automaticamente sensível à voz do Espírito Santo de Deus, que não deixa de falar, que continua a falar de uma maneira ou de outra, principalmente através da sua palavra, nas nossas vidas sensíveis. Então, nos posicionar segundo essa direção, segundo aquilo que o Senhor Jesus vai trazendo nas nossas vidas, esses afetos novos, os afetos puros, ao invés dos antigos pecados de outrora, quando nós ainda não havíamos nascido de novo, porque agora nós já morremos. O verso 8 diz assim: despojai-vos, essa palavrinha, despojai-vos é despir, devemos despir-nos da velha vida, como faríamos com uma roupa velha e suja. Devemos nos despir das coisas e das práticas, dos usos e costumes do passado. Devemos nos despir destas coisas, como fazemos, ou como faríamos com roupas velhas e sujas, porque já não servem mais, porque agora você foi revestido. São duas palavrinhas. Aí eu quero pensar com você em Lucas 6,45, Lucas 6,45 diz assim, porque a boca fala, você sabe, né, do que está cheio o coração. Você sabe como é que funciona. Você quer conhecer o que vai no coração de uma pessoa? É só você ficar do lado dela ou perto dela, quando há uma explosão de ira, que nem deveria fazer parte da vida do cristão, daquele que nasceu de novo. O tipo de linguagem que escapa nestas horas, aquilo que sai da nossa boca nestas horas, uma linguagem imunda, abusiva, iracunda. É isso que se vê todos os dias na sociedade. Mas será que na vida do crente, na vida daquele que nasceu de novo, será que essas coisas, elas devem fazer parte da nova vida?
Será que isso deve ser prática? Esse tipo de linguagem? Mas não deveria fazer parte da vida do salvo. A palavra diz, despojai-vos, ou seja, despir-se. E ainda no verso 8, há uma outra lista. Se você olhar aí, você vai ver, tem uma outra lista. E aí essa lista diz assim, ira, indignação, maldade. E aí maldade são várias aplicações, como depravação, impiedade, vícios, malícia, má vontade, malignidade, e assim vai. Essas coisas que ficam alojadas, essas coisas que brotam, quando pisam no teu calo, quando te fecham no trânsito, quando deixam de fazer coisas que você acha que deveria ser feito, coisas que brotam, e que acabam sendo comum até no relacionamento conjugal. Como tem sido o nosso andar? Isso é maldade, depravação, impiedade, vício, malícia, má vontade, malignidade. E aí tem uma outra palavrinha ali, maledicência, né? Maledicência, isso não entra na igreja de Cristo, maledicência. Maledicência não entra, né? Nos lares, né? Aos domingos, na hora do almoço. Maledicência não existe isso. Na vida, né, do salvo, isso não deve existir mesmo. E maledicência é difamação, é injúria contra a reputação alheia, calúnia, é tecer comentários sem ter embasamento, sem ter fundamento para isso, e vai tecendo comentários, difamando a pessoa, dizendo coisas sem saber de fato, sem saber dos fatos. Isso é difamação, isso é maledicência. É isso aqui que está listado aqui, que o apóstolo Paulo está dizendo, antigamente isso era assim, agora não é mais. Mas ele está falando aqui para crente, ele está falando aqui para a igreja de Colossos, e ele estava preso, né, quando ele fala isso, por isso que é cartas da prisão, só te lembrando aí. E aí ele diz assim, linguagem obscena do vosso falar, linguagem obscena do vosso falar. Aí tem gente que fala assim, mas tem crente que é muito radical, mano, tem crente que é muito radical, tem crente que radicaliza. Continua liberal assim, continua liberal dessa maneira, que você vai ver como que as coisas são. Não se apruma com a palavra não para ver. E aí, linguagem obscena do vosso falar, linguagem abusiva, feia, um linguajar feio, vergonhoso. Linguajar feio não significa falar palavras erradas no português, porque se fosse assim, eu também estava incluído, talvez o primeiro dessa lista. Mas aqueles palavrões, né? Vergonhoso, vil, profano e obsceno. Trocando em miúdos isso, boca suja. Aí fica mais claro, boca suja, né? Boca suja, qualquer coisa está soltando aquelas palavras. Irmãos, olha o verso 9, não mintais uns aos outros, e aí? Tudo bem, você está falando assim, tá? Prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno, imagina, avareza, que é idolatria, meu Deus, cruz credo, ira, né? Indignação, imagina, maldade, imagina, uma pessoa tão boa, maledicência, né? Linguagem obscena, nunca disse um palavrão, imagina, esse negócio não tem nada a ver comigo não. O verso 9 está dizendo assim, não mintais uns aos outros, não mintais uns aos outros. Eu fiquei pensando na igreja primitiva, ela provocou ou deixou marcas profundas no seu tempo, marcas profundas, e não foi só simplesmente ou meramente por causa do amor, não, como se fosse pouco também, mas também, principalmente pela integridade de suas vidas, pela integridade da vida daqueles primeiros irmãos, deixou marcas profundas aos seus contemporâneos, foi algo assim tremendo.
Mas como a sociedade em que nós vivemos encara sem seriedade a mentira, a prática dela é o que mais se vê. Aí expressões como mentirinha, só uma mentirinha branca. Mentirinha tem cor? Isso é bullying, isso é preconceito. Mentirinha branca, por uma boa causa. Mas se eu dissesse a verdade, nossa, o circo ia pegar fogo. Mentirinha, uma mentirinha. Essas expressões, elas acabam sendo comum. Mas é coisa séria, irmãos. É séria essa questão. E biblicamente foi tratado com severidade. Os irmãos conhecem. Os irmãos sabem. Foi tratado com severidade. A mentira, assim como outros vícios, pertence à natureza antiga, ao homem velho e não ao remido. Tudo o que foi citado é incompatível com a nova vida em Cristo. Não tem como essas coisas caminharem como sendo coisas naturais e normais a serem praticadas na nossa vida. Não é para ser. Aí então vem a pergunta: como nos despimos do velho homem? Paulo já disse, e fez isso nos versos anteriores do que nós lemos. Busca e pensa, buscai e pensai nas coisas do alto. Buscai e pensai nas coisas do alto, nas coisas de cima. Colocar a sua mente na palavra, nas coisas do Senhor. Ser guiado pelos conceitos, pelos valores, não desse mundo, que está mergulhado no pecado, mas nos conceitos e valores da palavra de Deus. Isso é pensar nas coisas do alto. É viver Cristo na nossa vida. Então, como nos despimos do velho homem? Buscando e pensando nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Mas nós deixamos inundar a nossa mente com as coisas que são da terra. Nós vivemos nesse lugar, mas não pertencemos a este lugar. Nós estamos peregrinando neste lugar para fazer a diferença neste lugar. Agora nós levamos luz nas trevas. A luz de Cristo, que deve brilhar. Nós agora damos sabor a este mundo, como sal do mundo e luz da terra. Ou seja, há diferença. Tem que haver diferença. Certa feita eu não havia ainda me decidido ao lado do Senhor Jesus, mas frequentava esta igreja. E uma amiga de escola disse assim para mim, ela estava se referindo a um menino convertido. E ela, conversando comigo, e ela disse assim: você também não vai na igreja de crente? Eu falei: os meus pais são da igreja batista e eu vou, de vez em quando eu vou. E ela disse: está vendo? Está vendo? Você vai, né? Eu falei: de vez em quando eu vou. Então, o fulano lá, o nome dele era Alexandre. O fulano lá, o cara chato, meu. A gente não consegue falar com o cara direito, tudo para ele é Deus, não sei o que, ele já vem, e a gente vai falar que vai não sei aonde, aí o cara, não vou porque lá não é lugar para mim. O cara é esquisito. Com você não, com você é diferente. Está vendo? A gente fala de igual para igual, a gente fala a mesma língua. Creia você ou não, não existe um bom sequer, mas aquilo para mim, o Espírito Santo começou a falar no meu coração. Eu falei: não era para ser assim não. O Senhor já estava trabalhando na minha vida. Não era convertido ainda. Mas o Senhor já estava trabalhando na minha vida. Aquilo doeu, não foi gostoso não. Não disse uma palavra para ela também, sem vergonha. Mas não disse uma palavra, fiquei quietinho, mas aquilo, fui para casa depois remoendo. Falei: viu, era para ser diferente. Não era para ser assim não. Não era para ser assim não. Alguma coisa está errada comigo, é verdade. Alguma coisa está errada. Senhor, tem misericórdia da minha vida. E o Senhor começou a trabalhar na minha vida naquela época. O Senhor começou a soprar na minha vida, falar na minha vida. Essas coisas já doía.
quando eu ouvia um amigo, numa roda de amigos, falar um palavrão, aquilo já incomodava, já não estava legal. Por quê? Porque o Senhor estava trabalhando na minha vida. Porque é incompatível essas coisas, irmãos. É incompatível. Mas por que a gente vai ficando sem vergonha? Depois de um tempo que a gente entrega a vida para Jesus, e a gente vai voltando de novo, como porca lavada na lama. E a gente vai deixando essas coisas fazer parte da nossa vida de novo, e não vai havendo mais diferença, e as pessoas nem sabem mais que você é crente, nem sabem que existe uma casa em que mora um pastor no bairro. Igreja no Cordenúncio, Nova Aliança, nunca ouvi falar. Você é de lá, puxa, trabalho há 10 anos contigo e nem sabia que você era crente. Alguma coisa está errada, irmãos. Alguma coisa está errado. Eu sei, irmãos, que é obra de Deus na nossa vida, obra do Espírito Santo na nossa vida, mas e aí? Despojai-vos. Despojai-vos. Olha novamente a metáfora do despir e revestir. Verso 10 e 11. Olha o verso 10 e 11, diz assim: vos revestistes do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, segundo a imagem de Cristo, no qual não pode haver grego, nem judeu, circuncisão, nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, porém Cristo é tudo em todos. Sabe, é o seguinte, não tem religião mais, não tem nada disso, é Cristo, é viver ao Senhor Jesus. E há um padrão, e não há como ser revestido, se não for toda a vida, neste padrão, que se chama Jesus Cristo. De todas estas práticas negativas e pecaminosas, agora a palavra nos mostra como nós devemos andar. A gente só falou de coisa negativa, de práticas pecaminosas. Agora a palavra vai mostrar para mim e para você como eu e você devemos andar. E eu quero ir lendo com você, a partir do verso 12. Diz assim, acompanha aí se você está com a sua Bíblia aberta. Revesti-vos, aí, começa. Pois como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia. Crente é misericordioso, porque foi alcançado por essa misericórdia. Crente que olha com um olhar meramente crítico, condenativo, para aqueles que estão vivendo à margem, tem alguma coisa errada, talvez é porque não conseguiu, não sentiu ainda, e não foi alcançado ainda pelas misericórdias desse Deus. Olha aí, continua o texto dizendo assim, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. E aí a gente vê aquele discurso assim, né? O discurso Gabriela, né? Você conhece. Se tem Gabriela aqui, me perdoa, não tem nada a ver com você. Mas é também uma colocação tão, né, simples que a gente faz. Mas é aquela coisa, eu nasci assim. Pedro nasceu daquele jeitão, né? Mas a gente vê um Pedro antes de convertido e depois de convertido. A gente vê um Pedro tratado pelo Senhor. Um Pedro que, afoito que arrancou a orelha de Malco. Mas depois um Pedro que teve um encontro com Cristo. Um homem indouto, como diziam, como a Bíblia diz. E se levanta na ação do Espírito Santo de Deus e traz uma palavra para uma multidão. E naquela ocasião, quase 3.000 almas se rendem ao Senhor Jesus. Eu nasci assim. Eu sou chucro assim mesmo. Eu sirvo a Cristo, mas comigo é o seguinte, hein? Olhou torto para mim, vai ver. Eu dou uma trombada de ombro, eu dou um chute na canela, faço igual o Anderson Silva, né? Vai se dar mal, igual ele. Aí o Senhor vem e quebra a canela. Fala assim, não, e faço isso porque eu te amo, não é porque eu sou ruim, não. Eu nasci assim, eu vou continuar assim, Gabriela. Não é assim não, irmão.
Você nasceu assim, mas o Senhor vai tratar a tua vida. Agora você é guiado pelo Espírito Santo de Deus. Cadê o fruto? Cadê o fruto do Espírito? Com as características dele. Cadê? Sendo manifesto. Cadê? Né? Aquela pessoa que agora é tratada pelo Senhor. Aquela pessoa que agora não vive mais segundo os seus, o seu ímpeto. Segundo, né, na sua força, não, mas agora ela é guiada pelo Espírito Santo de Deus, porque Ele passou a habitar na minha vida, porque eu nasci de... Aquele morreu com Cristo, e com Ele eu ressurgi para uma novidade de vida. Irmãos, é isso que a palavra está dizendo, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. E aí vem um texto que a gente não entende muito, né? Suportai-vos uns aos outros. E a gente olha um para o outro e fala assim, eu não engulo muito aquele irmão não, mas eu vou ter que suportar ele, né? A Bíblia está dizendo que eu tenho que suportar, então suportar, eu vou ter que suportar você, irmão. Vou ter que suportar, né? Vou ter que suportar você. Não é isso não, é dar suporte. Dar suporte. É você, porque isso é princípio da palavra, é você considerar o outro maior que você mesmo. É se tiver duas coisas, é você, e tiver 3 pessoas, você dá as duas para os outros 2, você fica sem. É assim. É se tiver o melhor, você não pega para você primeiro não. Aí você fala, não, fica você com esse porque é melhor esse. Esse é o princípio do cristianismo. Mas a gente não, né? A gente quer o nosso, a gente quer, não, é meu. E aí continua, né? Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutualmente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Você sabe qual é o padrão para que eu e você venhamos a perdoar? Você sabe, né? A gente sabe de tudo. A realidade é que a gente sabe de tudo. Em termos de conhecimento, 10, show. Mas de prática, nem tão bom assim. O padrão de perdão é porque você foi alcançado pelo perdão do Senhor. Aquele que foi perdoado, ele é capacitado para perdoar. Aquele que entende o perdão de Deus sobre a sua vida, ele é capacitado a viver esse perdão. Só quem foi perdoado é que pode exercer perdão, é que consegue exercer perdão. É que tem referencial para exercer o perdão. Perdão de Deus. Esse é o referencial meu e seu. Mas quem não entende isso, como é que vai exercer perdão? Como é que vai? Aí é comum você ouvir aqueles relatos, né, da mãe. Olha, e também eu vou te falar uma coisa, falar é fácil, viu? Eu não sei qual seria a minha atitude, não, eu estou sendo sincero. Não sei qual seria a minha atitude diante de um quadro como esse que eu vou dizer. E a mãe vai lá, diante, né, a reportagem está lá, e o bandido barbarizou com a filha, depois matou. E a mãe é entrevistada e ela fala assim, não, eu perdoo ele. Eu perdoo ele porque eu sou evangélica. E eu aprendi que eu tenho que perdoar, porque eu fui perdoado, eu tenho que perdoar. Fez miséria, e ela está lá diante do caboclo. Léo tem um testemunho bonito para dar, precisa dar testemunho, né? Dia 31 aqui na igreja, no culto de ano novo, nós vamos ter um momento muito gostoso, mas é testemunho para glorificar Jesus, testemunho para glorificar Jesus, irmão. Sabe, testemunho que glorifica Jesus é de posicionamento, é bênção você contar, né? Deus me abençoou. Mas sabe que, e outra, irmão, quando você ouvir esse tipo de coisa, sabe, deixa o Espírito Santo te conduzir. Não seja aquele que fica pensando assim, abençoa só ele, não me abençoa, então vai ser prejudicial para você o testemunho. E não é não, o testemunho é para glorificar a Deus. Então se fez na vida dele, glória. Olha aí a lei de Gerson, querendo imperar novamente no seio da igreja. Não, só abençoa ele, eu não vai abençoar coisa nenhuma. Ele está contando isso aí porque ele é metido. Vai muito da motivação. Então sonda primeiro a tua motivação para subir aqui e dar testemunho.
Mas faça isso, que não seja isso um empecilho para você testemunhar, mas que seja um referencial. Porque se for para vir aqui também falar balela, nem suba. Se for aqui para vir falar aqui que você é bom, eu sou o cara, se precisar eu tomo o microfone. Chato esse negócio, né? Mas se precisar. Se não for para glorificar o Senhor Jesus, não sobe não. Né? Então, irmãos, é isso. A gente fala muito, a Bíblia diz assim, se bater numa face, ofereça a outra. É hora de viver isso. Qual é o fruto da união com Cristo? É o que nós estamos pensando. E aí o texto continua ainda, assim como suportai-vos uns aos outros, se alguém tem alguma queixa, perdoai-vos mutualmente, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai-vos. Está aí no texto. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Agradecido, ter um coração agradecido. Irmão, se nasceu de novo, não dá mais para viver com a cara fechada e reclamando de tudo. E aí, como vai? Tá empurrando com a barriga. Está indo do jeito que Deus manda. Não sabe nem o que está falando. Porque se for do jeito que Deus manda, então começa a glorificar a Deus, bota um sorriso nesse rosto, levanta a sua mão e só vai agradecendo. Porque é só isso que eu e você podemos fazer. Só isso que eu e você podemos fazer. Se você de fato teve um encontro com Cristo, independente do que venha sobre a tua vida, eu sei que falar é fácil, mas o que você e eu devemos fazer? A nossa dívida constante, glorificar a Deus, exaltar o Senhor, glorificar a Deus, com o coração agradecido por tudo que Ele tem nos dado, por tudo que Ele nos fez, pela presença dEle, pela certeza da salvação, de tão grande e poderosa salvação, de que nós não estamos só, de que Ele está conosco. É ter um coração agradecido, é ter um coração agradecido pelo esposo, pela esposa, pelos filhos, é ter um coração agradecido por tudo que Ele tem posto na tua mão, que é dele também, não é teu não. É isso, ter um coração agradecido. É isso que está dizendo aqui. Agora pula o verso 16 e 17 e vá para o 18. O 18 diz assim: esposas. Agora, olha como é a vida do salvo, deve ser a vida do salvo em algumas áreas específicas. E aí agora vai falar sobre o lar, no lar, como deve ser a vida do salvo no lar. Olha como é que é essa situação aí, no lar, verso 18, diz assim: esposas, sede submissas ao próprio marido, como convém no Senhor. Maridos, amai vossa esposa e não a trateis com amargura. Filhos, em tudo obedecei a vossos pais, pois fazê-lo é grato diante do Senhor. Pais, não irriteis os vossos filhos, para que não fiquem desanimados. Olha como é que deve ser a vida no lar aí. Olha como é que é o posicionamento do salvo, do que nasceu de novo. Será que tem algo na minha vida e na sua vida que precisa ser repensado? Entre senhores e servos, a partir do verso 22. Servos, obedecei em tudo ao vosso Senhor segundo a carne, não servindo apenas sob vigilância. Irmão, você trabalha numa empresa, ou você tem uma empresa, ou você tem um negócio próprio, ou você trabalha para alguém, está aí, está aqui. Como é que deve ser a vida do que nasceu de novo? Não servindo apenas sob vigilância. O patrão chega, aí você vai, opa, chegou, sujou, mano. Trabalhando só sobre vigilância, servindo só apenas sob vigilância, visando tão somente agradar homens. Olha isso. Parece que nos falta o básico do entendimento. Aonde o Senhor te colocou,
aonde você está, o Senhor te pôs ali, para que as tuas necessidades sejam supridas, os teus compromissos sejam honrados, mas em tudo isso, é para que você ali sirva ao Senhor, servindo ao Senhor aonde você está, fazendo como para o Senhor. Você não está servindo homens, você está servindo ao Senhor. Não somente visando tão somente agradar homens, mas em singeleza de coração, temendo ao Senhor. Tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para homens, cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo, o Senhor, é que estáis servindo. Olha aí, irmãos, a palavra é simples. E às vezes a gente acha, eu tenho que obedecer meu pai e minha mãe, os filhos têm que obedecer meu pai e minha mãe, mas eles, olha, faça isso, porque você está servindo ao Senhor. A luta da mulherada em ser submissa ao esposo. Interessante que o Senhor tratou isso com a mulher, quando era só o casal, lá no jardim do Éden. Por ela ter dado ouvidos à serpente, e não ter ido buscar no marido o consentimento. Por ela não ter se submetido ao marido, não ter compartilhado com o marido, o Senhor disse: agora tudo que você fizer, vai ser pelo consentimento do teu marido. Quem disse isso não foi homens, quem disse isso não foi movimento machista, quem disse isso foi Deus. Para tudo que fizer, vai precisar do consentimento do teu marido. Você não gosta disso? Problema teu. Porque isso é coisa de Deus. Por seu próprio erro, Eva, lá no jardim. E o homem recebeu a sua sentença. Isso para mim foi revelação alguns dias atrás. Pode ficar abismado se você quiser. Não tem problema não. E aí continua o verso 25, pois aquele que faz injustiça receberá em troco a injustiça feita, e nisto não há acepção de pessoas. Senhores, tratai os servos com justiça e com equidade, certos de que também vós tendes Senhor no céu. A palavra de Deus não puxa sardinha para a sua brasa de maneira nenhuma, não tem partidarismo nenhum. Como é que está o nosso relacionamento? Como é que está o nosso posicionamento? Olha aí na oração, verso 2 ao 4 do capítulo 4. Perseverai na oração, vigiando com ações de graças, suplicai ao mesmo tempo também por nós, para que Deus nos abra a porta à palavra, a fim de falarmos do ministério de... Olha que invadia o coração, a mente, a vida toda de Paulo. Transpirava, isso aqui que ele está dizendo. Para que Deus nos abra a porta à palavra, a fim de falarmos do ministério de Cristo, pelo qual também estou algemado, para que eu o manifeste como devo fazer. Como eu e você temos manifestado Cristo, por onde o Senhor tem nos levado, no testemunho e no trato. Olha aí a partir do verso 5, portai-vos com sabedoria para com os que são de fora, aproveitai as oportunidades, a vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. Olha aí a questão do testemunho e do trato. E logo depois o apóstolo Paulo faz a saudação final, e aí então conclui essa carta de Colossenses, em que o apóstolo escreve, estando aprisionado em Roma, uma das cartas que Paulo escreve. Eu quero concluir essa reflexão, voltando para aqueles 2 versos que nós pulamos. Como tudo isso é possível? Como tudo isso que foi citado, que foi lido, é possível? Será que é possível? Como é possível viver de uma maneira em que o nome de Cristo é exaltado? Como é possível viver de uma maneira que o nome do Senhor Jesus é exaltado? Verso 16 do capítulo 3.
Diz assim: habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. Habite ricamente. O quê? O que é para habitar ricamente em vós, em mim, em você, na igreja do Senhor Jesus? A minissérie, o livro tal, a enciclopédia tal, o comentarista tal, ou o comentário tal. O que é para habitar ricamente em vós? A palavra de Cristo. Habite ricamente. Não é para fazer uma passagem de domingo à noite, no culto à noite. A palavra. Não é para fazer uma meditação na palavra, não é para fazer uma leitura sistemática da palavra. Não é isso que está aqui. Não é para você pegar o pão diário, que daqui a pouco você vai poder fazer isso, se você quiser, pegar o pão diário e religiosamente, toda manhã, você abrir lá e fazer aquela leitura, olhando para o relógio, dizendo: oh meu Pai do céu, viu, eu estou atrasado e eu tenho que fazer essa leitura ainda, porque senão Deus vai ficar bravo comigo. Pobre, cego e nu. Não, ele está falando que é para habitar ricamente. Habitar é fazer morada. Habitar é lugar de habitação. Habitar ricamente, a palavra de Cristo em vós. Só Cristo mesmo, só o Senhor Jesus. Como que isso é possível? Assim. Como é possível glorificar o nome do Senhor? Dessa maneira. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria. De que maneira? Louvando a Deus com salmos, louvando a Deus com hinos, com cânticos espirituais. Agora escute aí um negócio. O que tem de lixo gospel sendo produzido em massa, que só trata a alma e remeleixo cristão, e que não tem conteúdo, e que daqui uns dias a gente vai ficar vendo o resultado, vai ficar sabendo de resultado disso tudo. O que tem de mundo entrando na vida da igreja, para contextualizar o Evangelho, não está escrito. Não está escrito. E aí já é tudo muito igual. Aí você já não sabe se você está numa balada, ou você está num encontro jovem. Você já não sabe mais. Aí você está ouvindo algumas músicas, você tem que ficar agora prestando atenção para ver a letra, que em algum momento ele pode citar alguma coisa. E você tem que prestar muita atenção, porque estão dizendo para você que é evangélico. Não, isso é evangélico, isso é evangélico. E você tem que ficar com o ouvido atento, afinado, prestando atenção para tudo, para você conseguir ouvir uma palavra, um sussurro. Deus. Parece que até tem vergonha de falar o nome do Senhor. Habite ricamente em vós, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. Olha o verso 17: e tudo o que fizerdes, tudo que fizerdes, em todos esses conceitos, no lar, no relacionamento entre senhores, na oração, no testemunho, na conversação, em tudo, porque você morreu e agora você nasceu de novo. Então em tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em o nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Tenha um coração agradecido, irmão. Tenha um coração agradecido. Eu quero chamar alguém para ministrar aqui. O que precisa ser mortificado em nossas vidas? O que precisa ser mortificado em nossas vidas? Quais práticas precisam deixar de ocupar lugar em nossas vidas?
Presta atenção agora. Eu já estou acabando. São 7:45. A gente já vai encerrar. No início do culto eu disse que para que você não fizesse nada sem que o Senhor testificasse no teu coração, sem que o Espírito Santo de Deus o levasse a isso. Que não fosse palavras de homens que te levasse a lugar nenhum. Mas eu gostaria muito que você, agora, não pensasse no outro, mas pensasse em você. Como tem sido manifesto na minha vida, na sua vida, na nossa vida, o viver de Cristo? Como nós temos vivido a nossa vida? Como tem sido o nosso andar? Santo? Através da minha vida e da sua vida, verdadeiramente, o Senhor Jesus tem sido evidenciado. Através daquilo que falo, das minhas atitudes, que reflete o que penso, e que se transforma então em atitudes na minha vida. Será que Cristo tem de fato sido o principal na minha e na sua vida? Será que em tudo que nós temos feito, nós temos procurado agradar o nosso Deus? Como eu tenho tratado a minha esposa? Como nós temos tratado nossos cônjuges? Como tem sido o nosso relacionamento com as pessoas que estão ao nosso redor? No trabalho, dentro de casa, na igreja? Quais têm sido os meus olhos quando eu olho e contemplo o meu irmão? Qual tem sido os julgamentos que temos feito? O quanto eu tenho buscado e pensado nas coisas do alto, nas coisas de cima, onde o Senhor está? Será de fato que o problema está no outro? No relacionamento conjugal, o problema está no outro? Ou será que há algo na minha vida que precisa ser tratado? Será que o Senhor, através da sua palavra, do Espírito Santo, de alguma maneira fala com você nessa noite? De algo que traz à tona para que deixa de ser vivido na minha vida, na sua vida? Será que eu e você temos exaltado e glorificado nosso Deus com um coração agradecido por tudo que Ele tem nos dado? Ou ao invés disso nós temos murmurado, reclamado e dito que não é bom? O nosso coração é um coração agradecido. Será que você desfruta do contentamento, que entendeu o que é contentamento? Ou vive emburrado, iracundo, e por mais que venham a fazer por você, você continua nessa ainda? Será que você ou eu somos um daqueles que fica olhando para os outros para ver a falha, o erro dele, para ficar apontando, para aliviar talvez o nosso fardo que está pesado, a nossa mochila que está carregada demais? E a gente fica tentando olhar para os outros para ver se encontra justificativas. Está vendo? Será que de fato Cristo, a palavra de Cristo tem habitado ricamente em nós? Será que nós temos de fato nos inclinado para as coisas do Espírito? Será que de fato nós temos ouvido a voz do Espírito Santo de Deus? Será que de fato nascemos de novo? Será que de fato as práticas dessas coisas foram deixadas de lado? Embora eu possa praticar, possa vir a fazer algumas delas, mas na hora que faço, o Espírito Santo que habita em mim já me exorta e me mostra: olha, não era mais para ser assim. Você já não consegue mais pecar direito?
Porque quando você peca, antigamente era um prazer, talvez um troféu para você, mas e agora não é mais. Glória a Deus por isso então. Isso é sinal de que você já morreu e nasceu de novo. Mas o quanto eu tenho buscado, o quanto eu tenho me despido destas coisas do passado, do linguajar, o quanto eu tenho me revestido do novo homem. Ou até quando a gente vai ficar indiferente à voz do Espírito Santo de Deus? Ou até quando a gente vai ficar vivendo assim como só você e Deus sabe, e eu não quero nem saber também, nem preciso, não vai adiantar nada. Até quando? Até quando a gente vai ficar achando, olha, eu ouvi essa semana da boca de um homem de Deus que pensava assim como eu vou dizer: vamos fazer o seguinte, eu vou deixar para me posicionar ao lado de Cristo, receber a Cristo, quando eu já não servir para mais nada. Eu vou viver mais e curtir o mundo. Vou viver desse jeitão até aí no último suspiro, aí eu recebo a Cristo, e assim como Ele fez com aquele ladrão lá na cruz, Ele vai fazer comigo. Eu tenho certeza que se você perguntar para esse homem de Deus, ele vai dizer: como eu gostaria de ter feito essa decisão antes, e de não ter vivido nada do que eu vivi, que agora só tem marcas, mas que dá até nojo de sentir e de lembrar delas. Até quando a gente vai ficar negociando a vida abundante, como foi profetizado aqui através dos louvores, por uma vida medíocre, de acusações? Até quando? Até quando a gente vai ficar dizendo não para Jesus? Até quando a gente vai deixar Jesus num cômodozinho, trancadinho lá, e falar: não, deixa que agora aqui eu resolvo. Não vem aqui não, Jesus, porque eu não tenho nem coragem que o Senhor entre aqui agora. Agora aqui não, Jesus, fica aqui, porque quando eu for lá para a igreja, aí o Senhor vem comigo, agora não dá. No trabalho não dá. Sabe por quê, Jesus? Eu ganho tão pouco, e se eu não fizer uso dessa prática que a humanidade chama de roubo, e a Bíblia também, eu não vou conseguir pagar minhas contas, Jesus. Então o Senhor me entende, né? Até quando eu vou ficar mentindo para mim mesmo, mentindo para o Senhor, como se pudesse e conseguíssemos mentir para o Senhor? Diante dele, os nossos corações, a nossa mente está desnuda, despida, despojada diante dele. Ele conhece e sabe tudinho. E nessa noite eu e você, nós temos a oportunidade, conduzido pelo Espírito Santo de Deus, porque só Ele que pode fazer isso, homem nenhum pode fazer isso, palavras humanas nenhum tem esse poder, porque mesmo que consiga manipular e tenha capacidade humana para manipular, não vai produzir fruto digno de arrependimento, não vai. Passa um momento, passa aquela situação e voltamos às mesmas coisas. A gente pode sair daqui voando, mas durante a semana já dá um rasante, aterrissando e ralando no chão duro. Agora, quando é obra do Espírito Santo de Deus, aí é por toda a vida. Aí é por toda a vida. Aí é transformação. Não é só um concerto, mas é transformação. Fecha seus olhos. Pai bendito, nós todos, eu imagino que todos nós, e
Eu posso responder por mim mesmo, Senhor, eu preciso muito de Ti. Necessito, Deus, de estar sensível à Tua voz, ao Teu Espírito Santo e me alinhar com a Tua palavra, Senhor, a cada novo dia. E nessa noite, Senhor, eu entendo, pelo que já falastes ao meu coração e pelo que está falando conosco nessa noite como igreja, que é tempo de restauração, é tempo de conserto, é tempo de renúncia, é tempo de nos aliançarmos contigo, Senhor. É tempo de dizer ao Senhor: eu preciso de Ti, eu dependo do Senhor, eu não sou bom o suficiente, eu tenho feito uso de coisas que não deveria. É tempo de dizer isso ao Senhor nessa noite. É tempo de dizer ao Senhor, somente a Ti, Jesus, que eu preciso, eu quero, porque sou impelido pelo Teu Espírito Santo a me posicionar, Senhor, diante de Ti. Quero viver uma vida, Jesus, que glorifique e exalte o Teu nome. Olha para mim, Jesus. Eu quero me render totalmente a Ti. Essa é noite de rendição, noite de renúncia, noite de dizer ao Senhor: eis-me aqui, Jesus, eis-me aqui. O Senhor sabe da minha vida, o Senhor sabe de todas as coisas. O Senhor sabe que tem inundado meu coração, que tem passado pela minha mente. O Senhor sabe como está o meu relacionamento. O Senhor sabe. Eu preciso de Ti, Jesus. Se você quiser se unir a mim, sai do seu lugar e vem aqui à frente, e junto com você eu quero orar ao Senhor. Eu já estou aqui. Em atitude de arrependimento, com um coração sincero diante do Senhor. Junte-se a mim a se esvaziar-se para ser cheio do Espírito Santo de Deus. Dizer a Ele: Jesus, eu preciso, eu quero, Senhor, eu tenho andado longe de Ti, e nessa noite eu ouço a Tua voz, a Tua palavra que fala comigo, a Tua palavra. Eu quero que a Tua palavra, a palavra do Senhor, habite ricamente na minha vida. Eu não quero mais ser o mesmo, Jesus, eu quero andar e ter um viver santo, porque fui separado, porque professo a fé no Senhor. Eu não quero mais viver longe de Ti, não quero mais deixar com que as coisas desse mundo inundem a minha vida, não quero mais. Eu não quero mais me sentir envergonhado pelo pecado, mas eu quero Te exaltar através da minha vida, Senhor, através daquilo que falo, que penso, através do meu posicionamento. Na minha casa eu preciso de Ti, Jesus. Na minha vida, no meu trabalho, eu preciso de Ti, Jesus. Espírito Santo de Deus. Senhor, só o Senhor é que conhece as nossas vidas. Só o Senhor é quem sabe o que nós temos vivido, o que nós temos passado. Só o Senhor é quem sabe, Deus, desses Teus filhos que aqui estão no Teu altar nessa noite. Estão dizendo ao Senhor com um coração sincero, e eu creio, Senhor, nisso, em arrependimento, se esvaziando, Deus, de si, se esvaziando daquilo que tem que ser renunciado, que precisa ser deixado de lado, porque já não faz mais parte. Estão se despindo nessa noite. Estão se despindo nessa noite para ser revestido por Ti mesmo, Senhor. Revestidos um novo homem, uma nova vida. Sonda, Deus, estas vidas, estes irmãos que aqui estão.
Senhor, não deixa que seja apenas emoção, Senhor. Nós não precisamos, Deus, de um apelo emocional. Eu creio que o Teu Espírito Santo é que nos traz aqui no Teu altar nessa noite. Portanto, eu profetizo sobre a vida destes que aqui estão, a transformação sendo operada pela ação do Teu Espírito Santo, através da Tua palavra que fala conosco nessa noite. Pai bendito, aquilo que fazia parte da vida desses irmãos estão no Teu trono de graça nesta hora em arrependimento para uma vida agora, Senhor, que em tudo é glorificado o Teu nome. Mesmo quando erramos, mesmo quando falhamos, Senhor, mas sendo guiados pelo Teu Espírito Santo. Aquilo que era prática, Senhor, ou deixamos de atentar para algumas coisas e vivíamos na prática de coisas que não deveríamos, agora está sendo colocado no Teu altar, Senhor, nessa hora, simbolicamente sendo depositado no Teu altar nesta hora, Senhor, em arrependimento, para que seja manifesto a Tua vida abundante, Senhor, plena, nestas vidas que aqui estão, em cada um de nós que aqui estamos. Ensina-nos a ser bons maridos, maridos segundo a Tua palavra. Ensina-nos a ser, Deus, as irmãs que aqui estão, esposas, filhos que aqui estão, filhos que em tudo glorifique e exalte o Teu nome. Senhor, ensina-nos, Pai, cada qual que aqui está nessa noite, e o Senhor sabe, que sejamos guiados então pelo Teu Espírito Santo, através da Tua palavra, Senhor, conduzidos por ela, e que através da nossa vida, da vida destes, Deus, o Teu nome seja exaltado, o Teu nome seja glorificado verdadeiramente, que a gratidão jamais, Senhor, jamais falte nos nossos corações, na nossa mente, e que seja manifesta, Senhor, manifesto nas nossas vidas, a gratidão por tudo que o Senhor tem nos dado, e principalmente pelo que o Senhor é nas nossas vidas. Deus, gratos pelos nossos familiares, gratos, Deus, pelos bens que o Senhor tem nos dado, gratidão a Ti, reconhecendo que tudo vem de Ti. Que seja manifesta a Tua vida abundante, Senhor, para a glória do Teu nome, Senhor, para a glória do Teu nome. Está repreendido e anulado em nome de Jesus todo o intento do inimigo contra este momento e contra o que está sendo semeado agora, em nome de Jesus. A Tua palavra sendo semeada em solos férteis, onde ave de rapina nenhuma vai roubar essa semente, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Profetizo a Tua vida abundante nas nossas vidas, Pai, num posicionamento de arrependimento, de conserto, de renúncia, de esvaziar-se de nós mesmos para sermos cheios do Teu Espírito Santo. Cheios do Teu Espírito Santo, uma porção dobrada do Teu Espírito Santo, Senhor, uma porção dobrada do Teu Espírito Santo, Senhor, cheios dele, transbordantes do Teu Espírito Santo, exalando o bom perfume de Cristo para a glória do Teu nome. E por onde quer que venhamos a passar, Deus, fique registrado não a nossa identidade, mas a de Cristo, para a glória do Teu santo e bendito nome, Senhor, é que nós oramos nessa noite. Em o nome de Jesus.